Boa noite, pessoal, vamos entrando. Hoje é uma live mais descontraída, assim, é um bate-papo mesmo. A gente vai contar um pouco da nossa história, como foi depois que a gente casou, como foi a questão da adaptação, se o Diego sempre me ajudou com as coisas da casa ou não, como eu fiz pra ele me ajudar a organizar a casa. Durante a live também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer e a gente vai conversando aqui. E eu quero passar um pouquinho da nossa experiência para vocês. Boa noite para todos e todas. Essa aqui é uma live surpresa, porque vocês sabem, quando eu tô na jogada, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Se for para anotar alguma coisa, anote aí, que eu vou contar tudo. Tudo que rolou, as brigas, as DR. Vamos desabafar tudo aqui. Para vocês verem que o sufoco é real, viu? Pior que é mesmo, gente. Até aqui, assim, até a gente chegar hoje nesse estágio que a gente tá, do Diego me ajudar bastante com as coisas de casa, teve muita briga, discussão. Da parte dela, viu? Eu sou tranquilo. Porque assim, o homem, ele é bastante acomodado, né? Então, pra ele sempre tava tudo bem. Hoje ele vai defender um pouco os homens, porque na maioria das lives aqui, quando eu falo dos homens, não tem nenhum homem pra defender. Hoje ele vai defender um pouco. Mas vocês, mulheres, me digam aí se vocês acham, se acontece com vocês também ou se era só comigo. Os homens são um pouco mais acomodados, então eles não ligam muito para essa questão de organização da casa, né? Tipo, se tem uma louça para lavar, ele não fica tão incomodado com a louça ali, né? E aí, então, a gente tem que pedir para eles fazerem alguma coisa. E aí, nessa de pedir, se a gente não tiver sabedoria para pedir, aí é onde acontece a confusão, né? As discussões, que é o que acontecia comigo e com o Diego. Mas vamos começar do começo, né? Vamos contar a nossa história. Quando eu falei pra ele que a gente ia contar a nossa história, aí ele falou assim, eu vou poder falar a minha ótica, né, da história. Porque, tipo assim... porque ela só fala a versão dela. Tem que falar a minha versão também, pra vocês saberem que não é bem assim, que acontece essas coisas, né? Porque ele quer contar a versão dele. Mas hoje os homens vão ter espaço aqui, então envia também essa live pro seu marido, porque se ele quiser falar alguma coisa em favor dele, ele entra aqui na live, manda o comentário dele aí e a gente vai conversando. Qualquer coisa me chama no direct lá que a gente termina de conversar, beleza? Porque aqui eu vou falar tudo, sem esconder nada, vi? Não tô sendo pago. Ela não me pagou, não me subornou muito, tá? Muito? Aqui vai ser a verdade nua e crua na lata, viu? Não é nada, não tem texto, não tem nada aqui, viu? Até ela vai se surpreender com o que eu anotei aqui. Meu Deus. Então, vamos lá. Uma coisa que eu percebia já no namoro é que o Diego ajudava a mãe dele lá na casa dele. Então, assim, meio que a gente já analisa. Se ele ajuda a mãe dele, quando a gente casar, ele vai me ajudar também. Né? A gente já faz esse link, assim, né? Só que o que acontece muitas vezes é que o homem, tipo, ele ajuda em casa, ele ajuda a mãe. Quando ele casa, ele acha que ele não precisa mais ajudar, porque agora eu casei, agora eu estou na minha casa e eu não preciso fazer nada, né? Não tenho mãe pra ajudar. Não tenho mãe, né? Assim, a minha mãe não mora comigo, então eu não preciso fazer nada. Só que aí aparece quem? A esposa, né? Então, quando a gente casou... só que não. Só que o que aconteceu? Quando a gente casou... No começo do casamento é sempre uma adaptação, né? Então, agora nós temos 8 anos de casado, quase 9 já. Mas no comecinho do casamento é uma adaptação em tudo, não só nessa questão da organização da casa. A gente vai se adaptando ao jeito da pessoa, a gente vai vendo manias que a pessoa tem, que quando a gente namorava a gente não via, porque a gente não morava junto, né? Então, por mais que a gente passe muito tempo junto quando tá namorando, quando casa é diferente. E aí, quando a gente casou, eu comecei a perceber algumas manias que ele tinha, que eu não tinha e que acabavam, assim, me irritando um pouco. Entrava em conflitos, né? A gente entrava muito em conflito. E eu achava que ele fazia algumas coisas, ou que ele deixava de fazer algumas coisas, na verdade, né? Não é que ele fazia, ele deixava de fazer. E eu achava que era porque ele queria me provocar, que era porque... Gente, a gente acha isso. Que, assim, é uma coisa tão óbvia que quando eles não fazem, parece que eles estão querendo provocar a gente. Então, um exemplo pra vocês entenderem. Quando a gente casou, tinha um cesto de roupa suja. E ao invés do Diego jogar a roupa suja dentro já vai começar a atacar sem eu falar o meu ponto de vista? Exemplo, calma, Nossa, é só um exemplo. Que exemplo! É só um exemplo pra vocês entenderem o que acontecia.
Então, ao invés de ele jogar roupa suja dentro do cesto de roupa suja, ele colocava em cima do cesto. O cesto tem a tampa, ele colocava em cima. E eu falava, gente, não é possível. Ele deve estar fazendo isso pra me provocar. Porque qual a dificuldade de levantar o cesto e jogar roupa... levantar a tampa e jogar a roupa lá dentro, né? E, assim... Isso era com a roupa suja, mas aí eram pequenas coisinhas que iam acontecendo no dia a dia que eu falava, meu, não é possível que ele não tá entendendo. Tipo, não é possível que ele não sabe que tem que fazer desse jeito. E eu achava que ele tinha que adivinhar, e como ele não adivinhava, a gente brigava muito por causa desses conflitos aí. Mas ele quer contar a versão dele, eu vou dar um espaço pra ele. 1 minuto pra falar a sua versão. 1 minuto é só pra dar boa noite aqui pro pessoal. Não dá nem isso. 1 minuto pra contar a sua versão e depois acaba. Bom, boa noite aí pra quem tá entrando agora, né? Se apresenta, né? Talvez, se alguém não te conhece. Aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego, sou o esposo dessa digníssima dama aqui, maravilhosa e tá muito linda, pra falar a verdade. Obrigada. Tá muito bonita hoje. E essa live aqui, ela me convidou, né, pra falar... Eita, tem que desligar um negocinho aqui, ó. Só 1 minuto aí, galera. O pessoal já querendo arrumar treta no direct, já estão me chamando já. E ela me convidou, falou a proposta da live, né? Eu falei, tudo bem, eu sou assim, eu topo qualquer coisa, que me mandar eu jogo. E ela falou, não, vamos falar como que você ajuda a organização, e piriri pororó, e aqui agora eu vou falar a minha parte. Eu falei assim, eu vou poder falar a verdade? Ou você quer que eu dê um texto? Ela falou, não, você tem que falar a verdade, senão não tem graça, né? Eu falei, então tudo bem. Voltando aqui, eu sou o marido da Ana, nós somos casados já há 7 anos, né? 8. Há 8 anos, é que o ano de 2021 não conta por causa da pandemia, entendeu? Não conta 2021. Há 8 anos, e realmente no começo não era como é hoje, né? Eu passei por uma grande transformação. Mas antes da transformação, vem as brigas, né? Vem as discussões. Bom, eu sou o filho mais velho de 3 e eu sempre ajudei em casa, às vezes por obrigação, às vezes por... Só obrigação, eu sempre ajudava por obrigação mesmo. E quando a gente casou, não é que eu não me importava, é que, como eu via que ela conseguia dar conta de tudo, eu simplesmente nem me tocava, que realmente eu precisava ter alguma parte no meu papel, né? Eu tinha algum papel na história. Eu pensava, eu trabalho, eu chego em casa, né? Tenho que descansar e tal. Só que ela também trabalhava. Ela trabalhava na parte da tarde, né? No caso, ela trabalhava na parte da tarde e chegava 9 horas da noite em casa. Então eu pensava comigo, ela tem a manhã toda para fazer as coisas dela, vai trabalhar, chega, faz a comida, né? Uma coisa que muita gente não sabe, no começo do nosso casamento eu não cozinhava. Só ela que fazia. Eu comecei a cozinhar acho que uns 2 anos depois, né? Uns 2 anos depois eu comecei a cozinhar, mas nem isso eu fazia. Eu falava, que quem cozinha em casa é a mulher, né? Então, ela quis casar, ela que cozinha. A comida dela sempre foi boa, ela sempre se dedicou bastante em preparar, né? Fazer comida, mesmo não sendo o ponto forte dela, que era mais a organização. Então, como eu via que ela se dava bem, ela nasceu com essa prática mais apurada aí de organização, eu falei, então deixa com ela, né? Eu pensava comigo, de manhã ela tá tranquila em casa, levanta o horário, arruma a sua casa, vai trabalhar, volta, faz a janta. Eu saía cedo para trabalhar, chegava, tinha uma jornada longa, né, das 8 da manhã às 6 da noite, só que aí a gente tem um transporte e tal, eu ficava quase 10 horas, mais de 10 horas fora de casa. Então eu chegava e queria descansar. E ela chegava e ia fazer as coisas, ia fazer a janta, ia começar a ajeitar a casa, arrumava lá, e eu nem me tocava. Porque assim, infelizmente, no nossa cultura, isso não é instruído desde casa, desde do nosso berço, né? Minha mãe, ela me obrigava, mas começou a me obrigar. Eu falo obrigação. Ela falava, não, você já tá velho, tem que limpar a casa, não sou empregada, enfim. E não ensinava a arrumar, ensinava a ajudar, e sim obrigava. Isso aí já é pros pais, né? Aqui em casa a gente já arrumou isso daí, a gente já viu que sofremos isso no começo, então já estamos aplicando. Que é ensinar os filhos a ajudar em casa, e não obrigá-los a ajudar. Então eu sempre fui obrigado, tem que fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu faço isso, você tem que fazer isso. E isso a gente vê em muitas famílias, né, em muitas casas. Então quando eu vim
tive a minha própria casa, que era o dono de tudo. Que seria a liberdade. Eu ia ter minha liberdade. Então eu falei assim, então eu não preciso mais arcar com essa parte aí das minhas obrigações. Então eu não é que eu não me importava com ela, mas eu não caía a ficha. Simplesmente passava em branco. Não fazia sentido eu me preocupar com alguma coisa. Né? E aí começava a gerar os atritos, as discussões. O cesto que ela comentou é uma mania que eu tenho de quando eu uso a roupa uma vez, ela não tá limpa para ir pro guarda-roupa e não tá suja para ir pro cesto, dependendo do tanto que eu uso, se eu sou muito ou não. Então eu faço essa avaliação. Se for pro cesto é porque tá suja, se ficar em cima do cesto é porque dá para usar mais uma vez. Mas ela não gostava, né? Hoje em dia a gente já achou outra solução para isso. Tinha outros detalhes que ocorria que para mim não fazia sentido. Não é que eu não me importava, mas eu não via tanta relevância, né? Vamos ver se eu consigo me esclarecer assim. Eu sabia que a casa tinha que ser limpa, mas só que sim, não era toda hora, né? Como era só eu e ela e eu, sujou um copo, um prato, deixa ali, quando tiver ali uns 3, 4, 5, 6, faz de uma vez, né? Então eu pensava assim, não, então ela tá implicando demais, então isso daí não tem necessidade. Então eu não via tanta urgência em organizar, em limpar a casa. Só que, conforme foi passando o tempo, foi acumulando. Então em vez de eu ir eliminando as pequenas bagunças, eu ia acumulando. E ela falava assim, eu fiz o almoço, você lava. Beleza, eu lavo. Só que aí eu tinha do café da manhã, eu deixava lá. Aí vinha do almoço, eu deixava lá. Aí vinha do café da tarde, eu deixava lá. E ela lá, e aí, não vai lavar a louça? Não vai limpar? Não vai? Eu falei, não, eu vou fazer. Só que não precisa ficar cobrando de hora em hora, né? Deixa aí que eu limpo. Não importa a hora que eu vou fazer, o importante é que eu vou fazer. E isso ela não gostava. Beleza, e ela ia reclamando, ia brigando. Às vezes a gente ficava batendo boca ali e passava. Aí chegava a janta, ela fazia a janta, vinha a louça e deixava lá. E aí, chegava tarde, eu estava cansado, com sono. Não, vou dormir, amanhã eu lavo. E chegava no café da manhã... Gente, ele tá assumindo. Eu vou falar a verdade, sinceridade aqui. Aqui não tenho vergonha não, eu sou homem liberto e mudado. Hoje eu sou diferente. E chegava no outro dia, eu saía para trabalhar e a louça ficava lá. E aí ela mandava textão, quando a gente mandava mensagem, ela falava, a louça ficou aqui, você não limpou, você não arrumou. E com o tempo, ela foi diminuindo as discussões. A gente começou a identificar o que agradava a cada um. O que me agradava era ficar com ela um tempo. Então a maioria das vezes eu falava, deixa a casa aí e vamos ficar junto. Vamos assistir, vamos conversar, vamos dormir, depois limpa. Só que o depois limpa era depois ela limpa. E eu ia assistir, jogar videogame. E ela falava, não, então eu prefiro primeiro limpar a casa e arrumar, deixar tudo certo, depois a gente assiste. Só que aí eu ficava sozinho lá assistindo e eu comecei a sentir falta, né, de ter uma companhia. E aí eu comecei a cair na real. Eu falei, não dá, né? Aí então a casa é nossa, a bagunça é nossa, a sujeira é nossa. Calma. Não foi assim que você caiu na real do nada. Eu falei das assim, brigas. Um dia, olha, eu acho que eu tenho que ajudar ela. Não foi assim. É assim, gente, o que acontecia? No começo do casamento, a gente brigava muito por causa disso que ele já falou, né? Então, pequenas coisinhas. Só que eram pequenas coisas durante um dia inteiro. Então, tipo, na semana a gente ficava trabalhando, a gente se via bem menos, né? Mas no final de semana, era assim, olha, você deixou isso aqui fora do lugar. Você não lavou a louça. Você não lavou o banheiro. Não sei o quê. Então, tipo assim, foi juntando várias coisas. E aí a gente começou a brigar muito por causa de pequenas coisas. E aí foi quando a gente começou a perceber isso. E aí o que eu fazia? Tinha ao lado dele que ficava protelando isso, né? E depois eu faço. Mas tinha o meu lado também, que eu era muito mandona. Assim, eu melhorei muito, né? Glória a Jesus. Tinha ao meu lado que eu era, assim, muito autoritária. Por incrível que pareça, as pessoas que me conhecem pessoalmente talvez pensem, não, será que era verdade? Era verdade. Pai Júnior, e aí, Ju? tudo bem? Beleza, Júnior?
Mas assim, eu era muito autoritária, então eu não tinha um jeito de falar, eu não sabia pedir pra ele, tipo assim, amor, tem como você lavar a louça agora? Tipo a minha mãe, que me obrigava a fazer as coisas, entendeu? Então, às vezes eu ficava, caramba, você não vai lavar essa louça? Nossa, mas você falou que ia lavar depois do café e agora já é depois do almoço. E eu ficava reclamando, e às vezes eu ficava assim, por que você não vai lavar essa louça? Por que você não sai do celular? Por que você não sai do Netflix? Então, faltava, assim, um jeito diferente de falar. Porque eu acho que a gente pode falar tudo o que a gente quiser, principalmente pro nosso marido, para os homens, pra esposa, né? A gente pode falar tudo o que a gente quiser, mas tem um jeito de falar. E esse jeito de falar eu não tinha. Então eu ficava, pelo amor de Deus, você colocou a roupa em cima do cesto. E ficava reclamando ao invés de conversar com ele. E aí eu via que a gente acabava brigando muito por causa dessas coisas de casa. E aí eu fiquei, mas tipo assim, isso não pode acontecer, porque isso desgasta o relacionamento. Você ficar toda hora falando pra pessoa o que a pessoa tem que fazer ou tem que deixar de fazer. E aí teve até uma vez que ele falou assim pra mim, você não é minha mãe, você tá querendo mandar em mim, você não é minha mãe. E aí, assim, foi no meio de uma discussão, né, dessas de coisa de casa, ele falou isso. E na hora eu peguei e fiquei brava, falei assim, eu tô querendo cuidar da casa, eu tô querendo deixar a casa organizada, e você vem falar que eu não sou sua mãe? E aí na hora eu fiquei brava, mas depois eu parei pra refletir sobre isso. E eu fiquei pensando, realmente, eu não sou a mãe dele, então eu não sou mãe dele pra ficar mandando ele fazer as coisas, obrigando ele a fazer as coisas. Só que a gente morava numa casa nós dois, então os dois tinham que colaborar com a limpeza e a organização da casa. Não era justo só eu limpar ou só ele limpar, né? Até porque nós dois trabalhávamos fora, então não era justo só um ou outro fazer. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre isso. Falei, realmente, eu não sou a mãe dele, então eu tenho que começar a agir diferente, como uma esposa e não como mãe. Não ficar brigando com ele como se ele fosse uma criança, porque querendo ou não é o que acaba acontecendo, né? A gente acaba brigando com o marido como se o marido fosse uma criança e ele não é. Então, teve um dia que eu sentei e conversei com ele, eu falei assim, olha, eu preciso que você me ajude mais com as coisas de casa, porque eu trabalho fora para te ajudar com as contas, então você tem que me ajudar aqui em casa com a limpeza, com a organização da casa. E aí foi quando que ele disse que, nossa, olha, me toquei, que tinha que mudar, que na verdade a gente sentou pra conversar. E eu expus pra ele, porque o que acontecia muito, eu queria que ele fizesse algo que pra ele não tinha tanta importância. Então como que ele sabe que eu quero que ele faça alguma coisa se eu não falo pra ele fazer? Porque assim, rapidinho, a maioria que é mulher esquece que vocês têm um tipo de mentalidade e nós temos outra mentalidade, né? Vocês se importam mais com algumas coisas e os homens se importam com outras coisas. Ela via a organização e limpeza da casa como o top número 1 de prioridade. Eu já não via como prioridade a organização da casa, eu via como prioridade o meu descanso, também o descanso dela, né, pra gente estar junto, sente-se, trabalhou o dia inteiro. Então, às vezes ela ia limpar a casa 9, 10 horas da noite. Né? Então ela não priorizava o descanso, porque ela queria a casa limpa. E eu priorizava o descanso. Então isso que a gente acaba esquecendo, que cada um tem uma prioridade. Então a gente tem que parar para sentar, parar para conversar, parar para ter um diálogo e alinhar as prioridades do casal, como um casal, como os 2 habitantes daquela casa. Né? E aí que a gente começou, onde eu comecei a fazer minha parte, onde ela também começou a priorizar o descanso. Né? Tanto que hoje a gente tem uma regra, a gente primeiro descansa e depois vai trabalhar, vai limpar a casa, vai organizar para fazer as coisas, né? Para facilitar, e a gente já entra as crianças também nessa rotina. Então, isso que vocês têm que tomar cuidado é questão de prioridades. Cada ser humano, cada pessoa tem uma prioridade. Agora cabe vocês discutir e alinhar a prioridade de vocês para diminuir as discussões, diminuir as brigas e assim ter uma convivência melhor. Né? Não dá pra você ser 100%, porque eu sou homem, ela é mulher, eu sou filho mais velho, ela é filha mais nova. A criação também impacta muito na convivência. Então vocês têm que sentar e conversar. Se você mora com um amigo, com um parente, mora de favor, enfim, mora com mais alguém em casa, tem que sentar e ter um diálogo com a família inteira, com os filhos, que nem eu já tive casa assim, na minha casa, morei com tio, morei com um padrinho, morei com um amigo, com um monte de gente quando eu morava com a minha mãe. E nunca teve esse diálogo de alinhar o que cada um iria fazer.
né? Então quando eu vim pra minha casa onde só tinha eu e ela, tecnicamente seria mais fácil pra gente conversar, mas não tinha isso, né? Não tinha esse diálogo. Então quando chegava ao ponto de conversar, era na base da discussão, na base de quem fala mais alto. Ela vinha do lado autoritário dela, e eu vinha do, você tá pegando pesado, não é assim que faz e tal, eu quero descansar, quero tempestade no copo d'água. Fazia muita tempestade no copo d'água, né? Muita mesmo, que era engraçado, principalmente quando ia levar alguém em casa. Nossa, quando eu fazia a surpresa de levar um colega meu, um amigo meu, ai, gente, Gabriel, meu irmão, ia levar meu irmão, algum amigo meu em casa, e tinha, sei lá, não arrumou a cama, ou tinha a louça do café lá, nossa, depois... Brava? Meu Deus do céu. Depois que a pessoa ia embora, ela vinha, como você fez isso comigo? A casa tá um lixo. E só tinha, tipo assim, a louça do café na mesa. A cama que não tava arrumada. A casa tá um lixão. Você traz as pessoas pra expor a minha vida. Parece que eu não faço nada nessa casa. Que você não tá nem aí comigo. E começava a chorar. Você não se importa comigo. Nossa, meu Deus do céu. Era uma briga da bexiga. Eu tava errado, mas eu não ficava quieto. Eu falava, você tá levando muito a sério, né? Assim que faz, lixão nada, ninguém tá nem aí. Eu ainda brinco quando eu vou na casa de algumas pessoas que vocês vêm e falam, não repara a bagunça. O homem nunca vai reparar na bagunça. Se ele for sentar e tiver uma pilha de roupa lá pra sentar, ele vai sentar em cima da pilha de roupa. Ele não vai falar assim, nossa, tem roupa aqui e vou sentar. Se é na casa dos outros, ainda a gente finge ser educado e fala, posso sentar aqui mesmo? Se é na minha casa, eu sento em cima da pilha de roupa, tô nem vendo. Né? Então ela ficava assim incomodada, não repara a bagunça, ai não olha, ai não foi corrido aqui, não deu tempo. Eu tô nem aí se deu tempo ou não. Eu não vou ligar pra bagunça, porque isso não vai me afetar. Já no caso dela, era prioridade, era importante, gente. Ela queria ter uma casa limpa, ajeitada, né? Pra mim era uma ofensa, quando ele... parecia que ele tava me batendo, porque, gente... imagina, tipo assim, você não sabe que você vai receber, não é que você só arruma a casa quando você vai receber alguém em casa, não. A gente vai fazendo a manutenção, vai organizando a casa e tal. Mas, tipo, quando você vai receber alguém, se tem uma louça suja, você lava. Se tem alguma coisa fora do lugar, você dá uma arrumada, né? Que você quer receber a pessoa na sua casa, você quer que a sua casa seja um bom ambiente pra pessoa se sentir bem. E aí ele não me avisava que ia chegar com alguém em casa. Tipo, ele vinha domingo depois do ensaio da igreja, e aí ele escolhia alguém lá na hora, vamos almoçar lá em casa, vamos. E aí o que acontece? Eu ficava em casa e eu dormia, eu acordava só na hora que ele chegava do ensaio. Então, tipo assim, ele chegava com alguém em casa, eu tava acordando, eu não tinha arrumado a cama, eu não tinha lavado a louça que de repente ficou do dia anterior. E aí, pra mim, tava uma bagunça. E, gente, pra mim, assim, era como se ele estivesse me matando. Ele chegar com alguém em casa e a casa tá bagunçada e eu ficava muito brava. E eu recebia a pessoa bem, lógico que eu não vou ficar brigando na frente da visita, que é falta de educação. Mas, depois que a visita ia embora, a gente quebrava o pau com ele. Meu Deus do céu. Eu falava, pelo amor de Deus, você nunca mais faça isso comigo. Você tá pensando o quê? Na semana eu fazia tudo de novo. Pelo amor de Deus, olha a vergonha que eu passei. Além de você não me ajudar a arrumar a casa, você ainda traz alguém pra ver a bagunça. Porque eu ficava brava, porque além dele não me ajudar a arrumar a casa, ele ainda trazia alguém pra ver a bagunça, né? Que também nem era aquela bagunça, porque só morava nós dois e assim, eu não era organizada como eu sou hoje. Mas eu já tinha, né, um senso de organização, então eu tentava deixar sempre as coisas no lugar. Eu trabalhava à tarde, então eu entrava 2 horas da tarde no trabalho, então sempre eu arrumava a casa antes de ir trabalhar, né? Então minha casa nunca foi assim, uma zona. Mas pra mim, uma coisinha fora do lugar já era aquela zona e já era motivo da gente brigar muito. Como eu fiz pra ele me ajudar em casa? Então eu comecei a perceber que brigar com ele não tava dando certo a estratégia. Não tava tendo resultado nenhum. Não tava tendo resultado, ficar brigando, era pior, a gente acabava se afastando, né? Era pior. Porque ela ficava uma semana sem falar comigo, só porque eu lavei o banheiro no dia que ela mandou. Isso aí é assunto pra outra live. Não, mas aí, gente, assim, eu comecei a perceber que não tava dando resultado e em contrapartida eu percebia também que ele fazia pra me provocar. Então, tipo assim, quando eu era autoritária demais, quando eu queria mandar nele, quando ele percebia que eu queria mandar, aí é que ele não fazia de birra. Então, se ele fosse lavar a louça depois...
Se ele fosse lavar a louça depois do almoço, como eu mandei ele lavar, ele deixava pra lavar depois da janta ou no dia seguinte. E aí, no final das contas, eu acabava lavando porque eu não gostava de dormir com aquela louça do dia inteiro na pia, né? Então eu comecei a perceber isso, que ele ficava fazendo aquela rixazinha, né? Mas na verdade teve uma vez que eu falei. Teve uma vez que eu cheguei falou. e falei assim, só pra você saber, quanto mais você mandar, menos eu vou fazer. Porque assim, nem ela, nem ninguém gosta de ser mandado, né? Mesmo você que trabalha, que o seu chefe manda fazer alguma coisa, é sua obrigação fazer, você não gosta de ouvir aquela ordem, né? Nenhum ser humano gosta. E você, quando casa, você não quer ouvir ordens da sua esposa. Então, eu sabia o que irritava ela, então eu irritar ela. Ela vinha, dava uma ordem, vai lavar a louça, e, que nem ela falou, é o jeito de falar. Pode lavar a louça, tem como fazer, né? Ó, a gente combinou, lembra, tem que fazer isso aqui? E assim foi indo. Aí eu peguei e cheguei e falei assim, ó, não adianta, quanto mais você mandar eu fazer, menos eu vou fazer, porque aí não é justo. Ela me irritava e eu irritava ela. Prossiga. Então aí eu comecei a perceber isso, que ele ficava me irritando, né? E ele falou também que quanto mais eu mandasse, menos ele faria. Então eu falei, então eu tenho que mudar a estratégia. O que eu vou fazer para esse homem me ajudar? E aí eu comecei a conversar com ele. Então eu falava, amor, tá sobrecarregado. Se você me ajudar, se você lavar aí eu tinha dado tarefa para ele. Eu falei assim, olha, tem como você só lavar o banheiro e a lavanderia? Só isso que eu preciso que você faça no final de semana. Que eu tirava o sábado da minha folga pra fazer a faxina na casa, né? Então eu falava assim, ó, se você só lavar o banheiro e a lavanderia, pra mim já tá ótimo. E o restante da casa eu limpo. E aí na semana a gente fazia assim, um cozinhava e o outro lavava a louça. E aí ele falou, tá bom. E aí, só que assim, não foi assim, tipo, tá bom e vou fazer. Não, porque eu queria ficar cobrando ele, né? Então, tipo assim, chegava no sábado, eu já acordava, a gente acordava, tipo, 10, 11 horas, tomava café e eu já ia limpar a casa. E aí eu tô lá, limpa um cômodo, limpa outro, limpa o cômodo, limpa outro, e ele tá lá, jogando videogame. Eu ficava, meu Deus, será que ele não vai? Aí eu falava, meu, e aí? Eu já tô quase terminando, você não vai lá fazer a sua parte que a gente tinha combinado? Aí ele ficava me irritando mais ainda. E eu ficava, meu, não tá dando certo isso, né? Por mais que a gente já tinha sentado pra conversar, já tinha dividido a tarefa, ele já tinha a tarefa dele, ele queria fazer na hora dele, e eu queria que ele fizesse na minha hora. Tipo, vamos lá fazer agora. Não é assim que funciona, queridas. Aí eu fui começando a perceber que não tava dando certo eu ficar mandando nele, eu ficar falando. Então aí eu comecei a deixar. Então a gente tinha combinado, você vai lavar o banheiro e a lavanderia e eu vou limpar o restante da casa, beleza? Beleza. Aí a gente tomava o nosso café, eu ia limpar a casa, ele ficava lá jogando o jogo dele e tal. Na hora dele ele ia. Às vezes, quando eu tava terminando a cozinha, que era a última parte, né, que eu limpava, eu tava terminando a cozinha e ele ia, lavava o banheiro e a lavanderia e ficava tudo certo. E aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, tá dando certo, a gente tá, tipo, parando de brigar e ele tá fazendo a parte dele. Então eu entendi que, assim, eu tinha que deixar ele fazer na hora dele. Eu não precisava ficar mandando, por mais que eu ficava agoniada ali dentro de mim, eu fazendo as coisas, vendo ele sentado jogando videogame, dava um negócio dentro de mim que eu queria que ele fosse lá fazer, porque eu queria o quê? Vamos terminar junto e vamos ficar juntos, né? Mas ele não, ele queria fazer na hora dele, então eu deixava. E aí eu fui percebendo que começou a dar certo, que tava dando mais certo eu conversar com ele do que eu ficar brigando, do que eu ficar mandando. E aí começou a dar certo também a questão, assim, da minha expectativa. Ao invés de eu ficar esperando que ele fosse fazer na minha hora, eu pensava, não, eu vou deixar no tempo dele. A Aline tá falando aqui, no tempo deles mesmo. E isso, gente, parece, eu não sei se alguém aqui nessa live nunca passou por isso, pode achar que é uma coisa pequena. Mas isso fez total diferença no meu casamento. Sentar e conversar com ele, expor pra ele, olha, tá pesado pra mim, eu fazer tudo sozinha, eu ter que ficar mandando você fazer as coisas, porque aí teve um dia que eu sentei e conversei com ele, eu falei assim, já que eu não sou sua mãe, então vamos conversar. Eu não sou sua mãe, você já é um homem, eu não preciso ficar mandando você fazer nada. Só que tem como você parar um pouco de enrolar também? Porque aí, se você fizer ao mesmo tempo que eu, a gente termina junto, a gente vai assistir filme junto, a gente vai dormir junto, a gente vai pro cinema, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente faz junto. E aí eu comecei a conversar com ele e aí foi dando certo. Deixa eu ler aqui um comentário. Perguntão. Ah, é pergunta? Pra mim, tio Edson.
Então, sobrinho, no começo você chegou a achar que ela tinha algum problema obsessivo compulsivo de limpeza, no caso que seria um problema que ela tinha, ou você entendia que era mais pra deixar a casa limpa? Diz aí, depois eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Então, assim, eu não tinha ciência que poderia existir um tipo de problema desse, né? Não sabia que existia esse tipo de doença, né? Eles chamam de toque de limpeza, eu não sabia que existia. Mas eu achava fora do normal, né? A preocupação dela em limpar a casa. Ela limpava a casa, já chegou a limpar meia-noite a casa. Chegar a lavar chão, não sei como a gente morava em apartamento, né? Eu cheguei a ver como um problema, só que eu não sabia que podia ser um problema. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Eu até falei isso pra ele uma vez, que ele falou assim, você tem toque, você quer ficar limpando a casa, que não sei o quê. Eu falei assim, não é que eu tenho toque. Ele fala assim, você é organizada demais. Eu falei, não é que eu sou organizada demais, é que você é zero organização. E tipo, como eu sou 5, daí você já acha que eu sou demais, entendeu? Então, mas limpar a casa meia-noite? O que é limpar a casa meia-noite? Não, eu limpava a casa meia-noite porque eu chegava do serviço 8 horas da noite. Tá bom, até comer, até fazer tudo, até limpar a casa. E por que você levantava cedo pra limpar a casa? Porque eu acordava meio-dia pra entrar 2 horas no trabalho. Entendeu? Então, e aí assim, no começo, ele falava muito isso pra mim. Ai, você tem toque. Ai, que você é organizada demais. Ai, que você quer ficar limpando demais. Eu falava, não é que eu sou organizada demais. É que você é organizado de menos. E aí parece que eu sou muito. Né? Mas assim, depois eu conseguia controlar isso também, né? Porque eu pensava muito nisso. Não tem problema eu deixar ali uma louça na pia pra eu passar um tempo com ele, pra gente assistir um filme, pra gente fazer alguma coisa e depois a gente vai e organiza a casa. Porque realmente eu era assim, a ferro e fogo. Então, tipo assim, tem uma louça na pia, já vou sair correndo pra lavar. Tem uma coisa fora do lugar, já vou sair correndo pra fazer. Eu tinha isso. E eu aprendi também a regular, porque se a gente fica o tempo todo pilhada com as coisas de casa, tem uma louça pra lavar, tem uma coisa fora do lugar, a gente também acaba não vivendo. E tem que ter um equilíbrio. Você não pode ser muito organizado, mas você também não pode ser totalmente desorganizado. E aí, o equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas aí eu aprendi isso, tanto que ele falou assim, né, no começo da live, que hoje a gente faz o quê? A gente descansa e depois a gente arruma a casa. Então o que acontece? O domingo aqui em casa a gente tira para o descanso, porque é o dia que nós dois estamos em casa e a gente tem culto de manhã, à tarde fica livre. Então o que a gente faz? A gente chega do culto, almoça e dorme, ou às vezes quando não dá pra dormir porque as crianças estão acordadas, a gente descansa, vai assistir um filme, vai conversar, vai relaxar e tal, e depois à noite é que a gente organiza a casa. Então à noite a gente lava a louça do almoço, à noite a gente coloca as coisas no lugar, à noite eu arrumo a mochila das crianças pra irem pra escola e pra creche no dia seguinte. Então eu aprendi a ter esse equilíbrio, né, de tipo assim, não, vamos descansar e depois a gente faz, não tem problema. E ele aprendeu que tipo assim, não vamos deixar uma semana bagunça lá, vamos arrumar. Agora eu vou defender a causa, né? E aí, conforme ela foi expondo o ponto de vista dela e entendendo o meu, a gente foi chegando num consenso, no bom senso. Num consenso. A gente foi chegando nesse consenso desse equilíbrio. Que eu entendia que, se eu também bagunço, também tem que ter minha parte de ajudar ou procurar evitar bagunçar menos. Tipo, tirar a roupa, não deixa jogada ali no canto do banheiro. Põe dentro do balde, né? Eu comecei a cair na real. E não é que eu tô ajudando, eu tô fazendo a minha parte. Porque eu casei com uma mulher, com uma esposa, eu não comprei uma empregada. Né? Até então, porque senão seria mais barato. Anota isso, homens, anota isso. Então sairia mais barato contratar, viu? Brincadeira. Mas aí eu fui começando a entender que, se eu quero ela mais tempo comigo, então eu tenho que também aliviar o tempo dela. Se ela também trabalha fora e eu também, nós dois temos o mesmo tempo de descanso e o mesmo tempo de obrigação, então vamos também dividir isso daí, né? E a gente começou a dividir tudo. Quando eu comecei a cozinhar, a gente dividiu isso. Ela falou, então, já que eu não gosto muito de cozinhar, você cozinha, e eu que não me dou muito bem em lavar roupa, lavar banheiro, essas coisas assim, ela faz. Então a gente divide essa parte de comida, mistura, mercado, feira, tudo isso é eu que faço.
E em contrapartida, ela não precisa se preocupar com nada. Até a mistura, se eu puder deixar já pronto, já deixo. E em contrapartida, ela pega e já deixa a casa organizada, a roupa no varal, tal, separa. Na hora de passar também, ela faz, às vezes eu faço a minha roupa, como a gente faz na hora de sair, não tem tanta roupa acumulada pra passar. Então ela passa ali na hora de sair. Às vezes quando tá na correria, ela tá arrumando as crianças, eu vou lá e passo a minha mesmo, rapidinho ali, de qualquer jeito, porque eu odeio passar roupa. Mas daí é pra outra discussão. Fique registrado, né? Fiquei registrado que eu odeio passar roupa. Mas eu faço porque por amor a ela, porque ela não posso sair feio do lado dela. Porque olha isso, como eu vou andar feio do lado dessa beldade aqui, né? Não dá. Por ele andava, gente, com a roupa sem passar. Por mim eu andava sem passar e eu já andei. E eu ando. Se eu não tiver com ela, eu ando sem passar mesmo. Tô nem vendo. Mas, enfim. Eu comecei dentro de mim, a aceitar e falar, pô, né? É mancada você quer só descansar e não ver o lado dela. E assim a gente foi fluindo e foi tendo uma convivência muito melhor. Isso melhorou o nosso relacionamento, a nossa convivência. Fomos descobrindo coisas um do outro que a gente tinha em comum. Nesses tempos de arrumando a casa junto, que a gente ia conversando, ia organizando, ia pondo papo em dia, né? Muitas das vezes o pessoal fala, não senta pra conversar, conversa limpando a casa, né? Porque até então eu odeio que conversa num filme, então eu prefiro conversar limpando a casa do que conversar quando eu tô assistindo filme. E isso foi melhorando, fortalecendo o nosso relacionamento, fortalecendo a nossa convivência. E hoje aí tá um exemplo aí que a gente tá dando pra ajudar vocês também. E também tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda no direct. Então mande aí sua pergunta que você tem aí. Alguma curiosidade que você queria saber, que eu vou falar tudo, não vou esconder nada aqui. Então, gente, assim, o que eu queria falar, né, é que a gente entendeu que o nosso casamento não era uma competição e também não era assim, eu não estava contra ele, nem ele contra mim. A gente tá junto, então a gente é uma equipe. Então, se ele fizer coisas a mais, ele vai estar me ajudando. E se eu fizer coisas a mais, eu vou estar ajudando ele também. A gente conseguiu entender isso, né? E aí, depois que... Isso tudo que a gente contou aqui foi antes das crianças nascerem, né? Mas depois que as crianças nascem, aumenta também a carga de trabalho, porque a gente tem que cuidar de uma criança. Então, tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que fazer várias outras coisas que entra aí como tarefa também, que se só um faz, acaba sobrecarregando. Então, quando a Alicia nasceu, a gente também teve que ter uma conversa, porque eu tive que falar pra ele, eu preciso que você me ajude. No caso da Alicia, nem tanto, porque ele estava em casa quando a Alicia nasceu. Então, ele fazia comida, ele me ajudava bastante. Foi mais depois que o Gael nasceu. Porque quando o Gael nasceu, eu estava em casa e ele estava trabalhando. Então, ficou aquilo assim, ela tá em casa, ela cuida de tudo e eu chego e eu fico de boa, porque ela passou o dia todo em casa, então eu acho que eu vou chegar lá e já vai estar tudo pronto. Só que eu tava com a Alicia no meio de uma pandemia. 2 crianças em casa para fazer tudo, né? E a Alicia quando o Gael nasceu, a Alicia tinha 3 anos. E o Gael é um bebezinho, então eu não conseguia dar conta de tudo. Então a gente teve que reajustar isso, né? Porque o que a gente tinha combinado é assim, nós 2 trabalhando, os 2 organizam a casa. Se só um trabalha, o outro organiza a casa. Só que aí, nesse caso, com 2 crianças, pra mim tava difícil. E aí depois eu comecei aqui o trabalho no Instagram, então é um trabalho, né? Então, além de eu trabalhar, de ter que cuidar das crianças, cuidar da casa, eu tinha que fazer ainda as coisas do Instagram, os trabalhos, os conteúdos e tudo curso, mais. Né? Também o curso, eu fiz um curso, o Gael tinha, acho que 8 meses quando eu comecei a fazer o curso, então assim, eram várias coisas pra fazer. E aí, eu peguei e tive que conversar com ele. Eu falei assim, olha, eu sei que você trabalha fora, né? Eu sei que você tá sustentando a casa toda. Então, aí eu falei pra ele assim, olha, tá ficando pesado pra mim dar conta de tudo. Eu não tô conseguindo, eu preciso que você me ajude. E aí eu sentei e conversei com ele. Eu falei assim, eu sei que você trabalha fora, eu não vou colocar você pra ficar limpando a casa toda porque você trabalha fora, mas eu preciso de uma ajuda. E aí foi quando eu conversei com ele. Eu falei assim, olha, como você gosta de cozinhar, é o seu dom, você nasceu pra isso. Todo mundo aqui em casa ama a sua comida. Então vamos fazer assim, você faz a comida, você cozinha e eu fico com a organização da casa. Pode ser? Só que o fato dele ter a tarefa dele de fazer a comida, não impede de me ajudá-lo de ajudá-lo de vez em quando, sabe? Às vezes não deu tempo de deixar um arroz pronto, não é porque é a tarefa dele que eu vou falar assim, não vou fazer, deixa que é ele que tem que fazer. Não, eu vou ajudar, se eu tenho um tempo livre e ali fazer um arroz rapidinho, não tem problema.
E ele a mesma coisa, não é porque eu fico com a organização da casa que ele vai falar assim, não, é a parte dela, eu não vou fazer. Muito pelo contrário, o Diego me ajuda muito. Então, assim, ele faz a comida, ele lava a louça depois que ele faz a comida. E quando é hora de organizar a casa, tipo, antes de dormir, que a gente sempre dá uma organizada, coloca as coisas no lugar, ele me ajuda com isso. Então, é isso que eu falei pra vocês. A gente não é uma competição, não é um contra o outro. Nós somos um time, nós somos uma equipe. Então, ele me ajuda e eu ajudo ele. E isso eu consegui entender, né? E aí, conforme eu fui entendendo, eu fui conversando com ele, a gente foi alinhando e colocando as coisas no lugar, foi dando certo. No começo foi muito difícil, muito mesmo, porque a gente brigava muito por falta de sabedoria mesmo, de entender que, poxa, se a gente sentar e conversar é muito mais fácil do que a gente ficar se atacando, do que a gente ficar brigando e um fazendo rixa com o outro. Antes da pergunta, um detalhe esse de sentar e conversar é outro quesito que é bem complicado. Porque assim, a mulher sempre quer conversar, o homem não. Então, beleza. Só que ela quer que a gente adivinhe que ela quer conversar. Aí fica emburrada, fica fazendo bico e tal. Em vez de chegar assim, ó, vamos conversar, precisa acertar algumas coisas. Demorou um tempo para ela chegar nesse ponto e vamos conversar. Porque ela queria que eu tomasse a iniciativa. Só que para mim tava tudo bem. Então, você aí que tem uma situação parecida, você tá incomodado com alguma coisa, fale, é seu marido. Chega nele e fala, ó, senta na boa, tiver dando risada, ainda mais que estiver dando risada, não espere ter uma briga para começar a falar da organização, de ajudar isso e aquilo, não. Tiver dando risada, comendo uma sobremesa ali, depois do almoço, ou quando acabar o filme, né, não na hora do filme, por favor, não façam isso. Quando acabar o filme ali, fala assim, ó, tá acontecendo isso, tá difícil pra mim e tal. Converse, porque é aquilo de prioridade. Pra mulher é muito importante pôr as coisas claras, conversar, se abrir, dialogar. Pro homem nem tanto. Então, explique, chama o sujeito pra conversar na boa e fale o seu ponto de vista. E aí abre espaço para ele opinar também, para ele dar o ponto de vista dele, ou então dar a opinião dele, como a gente faria isso melhor. Porque às vezes ele tem um outro ponto de vista para facilitar, para ser mais rápido, também para dividir essa ideia e juntos conseguir chegar a um bom resultado. Né? Você pode falar para o seu marido, encara a casa como uma empresa. Uma empresa não cresce sozinha. Né? Nenhum lugar onde tem uma convivência com pessoas vai longe sozinho. Né? Tanto que tem uma pergunta aqui que vai casar com o que eu estou falando. E o caso dos filhos, a mesma coisa. Do mesmo jeito que a casa é minha e dela, né? Minha e dela, os filhos também. É meu e dela. Né? Não é só dela. Então não é só ela que tem que cuidar, só ela que tem que dar banho, só ela que tem que dar comida, só ela que tem que trocar, só ela que tem que... Não, no caso também é meu filho, eu também ajudei a fazer, também levo o meu nome, meu sobrenome, meu sangue. Então tem que ter coparticipação aí na educação, no cuidado, né, levar para passear. Ainda bem, hoje em dia nós temos um casal, mas quando era só a Alice era a mesma coisa. Eu dava banho nela, eu trocava ela. Não gosto muito até hoje de trocar, que sinceramente não gosto, é difícil, né? Mas enfim. Cair na real, meu amigo, e assumir que o filho é teu, o meu é teu, você tem que assumir responsabilidade, né? Ou então contrate alguém para fazer por ela e vocês dois ficam ali de boa. Né? Se você não quer perder seu tempo, perca seu dinheiro. Agora, se você quer economizar dinheiro, vai gastar seu tempo ali. Porque é dos dois. Os dois têm que assumir, os dois têm que realizar, os dois têm que fazer. Quer responder essa pergunta? Mais um comentário, né? Já que tá falando aqui. No caso de encontrar esse equilíbrio, é se importar com o outro, facilitar e cuidar, né? Porque fica muito pesado mesmo, só um não dá. Gente, como eu falei, a questão da equipe, realmente, só um para fazer tudo não dá, porque é muita coisa, né? Uma casa é muita coisa para fazer. Tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que limpar a casa, tem que cuidar das crianças. Então, tudo nas costas da mulher fica muito pesado, fica muito complicado mesmo. Quando a gente divide, sobra tempo para os dois, né? E sobre o que o Diego estava falando, assim, na questão da conversa. Por que a gente tá falando muito sobre isso, sobre conversar? Porque foi a nossa experiência e porque nós, mulheres, eu falo por mim e por algumas mulheres que eu conheço, a gente não gosta de ficar pedindo pro marido fazer alguma coisa. A gente quer que eles
adivinhem que a gente quer que eles façam, a gente quer que eles se toquem. Porque a gente que é mulher, a gente tem muito isso de se tocar, a gente é um pouco mais sentimental, então a gente se toca quando alguma coisa diferente está acontecendo. E a gente quer que eles pensem da mesma forma. A gente não é assim não, a gente tem que ser preto no branco, branco no preto. Tem que pôr um letreiro. Alguns homens têm os poderes especiais, né, e tem simancol, ele entende as indiretas, mas a grande maioria não entende indireta. E ela tinha muito disso, de dar indiretinha, né, com vários assuntos. E nós não, tem que ser preto no branco, tome lá da cá, né? E é isso que vocês têm que aprender a dominar, a ser franca, a falar a verdade sem ofender, sem agredir com as palavras, né, num tom tranquilo, e achar esse equilíbrio de ter uma boa conversação, porque o nosso mundo, nossa mentalidade é totalmente diferente, né? Aquela questão de prioridade. Pra gente, a prioridade é comer, é dormir, é descansar e trabalhar, ponto. Pra mulher tem muito mais coisa. Tem conversa, tem a questão do sentimental, que querendo ou não, a organização influencia muito no sentimento. Eu aprendi muita coisa com ela, hein, sobre isso daí. Ela influencia muito no sentimento da mulher, porque quando a casa não tá organizada, não tá limpa, ela se sente pra baixo, se sente uma fracassada, digamos assim, é forte a palavra, mas é o sentimento que ela tem. Poxa, ela trabalha, ela tá ali o dia inteiro e tenta limpar e tenta organizar e nunca dá tempo e nunca acaba e nunca termina e sempre aquela coisa. Ela chega no final do dia, tá um fracasso, porque trabalhou, aí tem louça pra lavar, ainda tem coisa pra fazer, vai ficar pro outro dia, né? Então isso influencia muito no sentimental. E leva também pra vida num casal. Aí o marido vai querer conversar, vai querer ali ter um momento íntimo, não vai ter porque a mulher tá com o sentimento abalado. Ela tá ali agoniada, tá frustrada, tá irritada. E a gente, por que você tá brava? Ela, nada, pronto, aí lascou. Porque a gente não sabe o porquê, porque não entende, não tem um ponto de vista que ela tá enxergando e ela também não fala. E isso que infelizmente aconteceu muito com a gente. Ela ficava brava, chateada, irritada e falava, o que foi? Nada. Não é nada, fala, meu, o que foi? Nada, você não tá vendo? Não tô vendo, fala, desenha, escreve. Se for para escrever, escreve, faz um texto, cola na geladeira. Mas vocês têm que transferir o seu sentimento em realidade, porque a mulher é mais sentimental, mais emocional, e o homem é mais racional, é mais razão, é mais ver ali o problema, ver a verdade nua e crua. Se ele for gritar e for brigar, aí tem que aprender a ser homem também, tem que entender que erra, o ser humano erra. E a maioria das vezes, infelizmente, o homem erra muito. Só que na parte do erro da mulher é de não expor o sentimento, em não falar, em não chegar em uma solução. Ou então, quando vai conversar e ele vai pôr o ponto de vista dele, não aceita, não quer entender. Fala, não, você tá errado, pronto, acabou, que não sei o quê. Não, procura entender o ponto de vista do marido. Procura entender a raiz daquele pensamento dele. Porque é aquilo que eu falei, às vezes é um pensamento de infância. Ele não viveu isso na casa dele. Então, quando o seu marido aí, você chegar pra conversar e seu marido pôr o ponto de vista dele, procura entender o ponto de vista dele. Ver se é racional, ver se faz sentido, né? Ou não. E conversa, peraí, não entendi, isso não tá fazendo sentido. E procurem dialogar. Às vezes eu ia colocar o meu ponto de vista pra ela e ela não aceitava, porque tinha que ser do jeito que ela queria entender. Aí depois ela falou, não, aí depois a gente já discutia, brigava e piripororó. Quando acalmava os ânimos, aí ela procurava entender. Agora eu entendi, agora faz sentido. Não, então aí precisa arrumar isso daí que não é assim que funciona. E eu a mesma coisa. É por isso que, assim, não dá pra gente conversar sobre essas coisas na hora da briga. Porque na hora da briga, um joga na cara do outro o que o outro deixou de fazer. Então, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro. E tal. Aí acaba a briga, depois de um tempo, né? No nosso caso, era uma semana. Era, gente, não é mais. Era uma semana que a gente ficava brigado. E aí, quando a gente fazia as pazes de novo, era como se aquele assunto que foi falado na briga ficasse esquecido. Porque, tipo, a gente tá de bem, então tudo que a gente falou na briga não tem mais nada a ver e ficava pra trás. E aí depois quando a gente começou a conversar, falar, não, olha, isso aqui não tá me agradando, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, começou a ficar diferente, começou a melhorar. Então, foi isso que a gente aprendeu, conversar. O diálogo, ele muda muito. E o jeito de falar também, não é mandando, porque
o nosso marido não é nosso filho e ele também não gosta de ser mandado. E a nossa esposa não é nossa mãe. Então, assim, esse foi o maior, eu acho que se fosse pra gente resumir, assim, em uma palavra, como eu fiz pro Diego me ajudar com as coisas de casa, é diálogo, é conversa. A gente conversou e eu ia sempre expondo aquilo que eu sempre falo aqui pra vocês, que a organização a gente tem que ir reorganizando de vez em quando, porque a vida muda, a rotina muda e muitas vezes a gente tem que reorganizar. Então, essa questão da conversa também, sempre a gente sentava pra conversar. Olha, isso aqui não tô gostando assim, vamos mudar, né? Porque chegou um filho, depois chegou o segundo filho, então vai mudando a rotina da gente. Então, a gente sempre ia se readaptando. O que você pode fazer pra me ajudar? E uma outra dica também que é muito legal é você ver o que o seu marido gosta de fazer e pedir pra ele fazer aquilo. Porque às vezes você quer que ele lave a louça. Ai, mas ele não lava a louça pra mim, mas ele não lava a louça pra mim. Às vezes ele não gosta de lavar a louça e, ele detesta lavar a louça. Se de repente você pedisse pra ele lavar o banheiro, ele lavaria com mais facilidade. Então tenta conversar, fala, o que você gosta de fazer? Igual aqui no nosso caso, o Diego gosta de cozinhar. Então você pode fazer a comida? Posso. Beleza. Ah, é só a comida? Não, é muita coisa pra mim fazer a comida, me ajuda demais. Então, a gente foi conversando e foi colocando os pingos nos is e foi sabendo conversar um com o outro, lidar um com o outro, entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta tanto, e a gente foi se alinhando. Uma dica pra vocês também é procurar ver o que seu marido gosta. E... Acabei de falar isso. Não, calma, não gosta de... Calma. Não é o que ele gosta de fazer na organização da casa. Em contrapartida, o que ele gosta de fazer, que não é organizar a casa, pra ela também fazer. No meu caso aqui, ela não gostava de assistir filme, série, nada. Ela só gostava de dormir. Limpar a casa e dormir. Fora o resto da vida, era limpar a casa e dormir. No meu caso, era só assistir. Então eu falei assim, não, se você quer que eu limpe a casa com você, então você vai ter que assistir um filme comigo. Então procure ver isso. Se seu marido gosta de videogame, eu detesto jogar videogame. Tenha certeza que seu marido detesta organizar também. Só que, como comentaram aqui, é uma parceria. Do mesmo jeito que a gente vai fazer coisas para ajudar, para fortalecer o relacionamento, para levar uma vida melhor, que vai alegrar ela, vai animar, vai ajudar, também em contrapartida faça. Às vezes, ou se oferece, mesmo que ele fale não, posso te ajudar a lavar o carro? Mesmo que isso daí for surreal. Mas enfim, vamos jogar, posso jogar com você? Senta do lado, faz alguma atividade que ele também goste, sinta prazer, se importe com a atividade dele. Do mesmo jeito que vocês querem que a gente se importa mais com a casa, a casa é dos dois, tudo bem, só que vocês querem que a gente leve a organização da casa para um grau de importância na nossa vida. Então vocês têm que pegar uma coisa da gente e levar para um grau de importância também. Vou ali fazer parte, mesmo que eu não goste. Fica um pouco ali, 20 minutos, meia hora. Procurem também coisas em comum. A gente gosta de sair. Então a gente pega, faz, arruma tal e pega e vai sair. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer juntos. É uma coisa que nós dois gostamos. Mas não faça só isso. Faça também alguma coisa que ele goste. Que também vai ajudar. Ele vai falar, pô, do mesmo jeito que ela quer que eu ajudo ela tá fazendo junto comigo. Pô, isso é legal. Por mim, ela tá fazendo por mim. Ela, Se ela faz por mim, reciprocidade, É isso aí, gente. Muito obrigada por todos vocês estarem até agora aqui com a gente nessa live. Valeu, pessoal, pela presença. E é isso. A gente expôs aqui, a gente não falou nenhuma mentira, nada fantasioso. Foi a realidade o que aconteceu. Nossa história. Essa foi a nossa história. Eu espero que tenha ajudado aí alguma de vocês. Foi mais nessa intenção mesmo, de ajudar, que a gente fez essa live. Que é possível, Você que é mulher aí, tá desesperado com seu marido, é possível mudar. É possível ter uma mudança aí no lar de vocês. Se tiver algum marido ajudando aí, meu amigo, toma um chá de Simancol aí e ajude a sua esposa em casa. Ou então contrate uma pessoa pra ajudar, tá? Mas é possível. É possível, gente. A gente, assim, passou por poucas e boas, assim, no começo, mas é possível, sim. E hoje, assim, eu sou muito grata a Deus, porque o Diego, ele me ajuda muito. E se ele não me ajudasse, eu não sei se eu conseguiria dar conta das coisas que eu faço, assim, não dar conta de tudo, Que a gente nunca dá conta de tudo, mas, assim, é muita coisa mesmo que a gente tem pra fazer, No meu caso, eu tenho as crianças, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho meu trabalho no Instagram, tenho as minhas atividades na igreja, então se eu não tivesse ele pra me ajudar, ficaria muito pesado mesmo, Então é um ajudando o outro e a gente quis fazer essa live pra ajudar vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Obrigado a todos por estarem junto com a gente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau.